Vocês, espero que estejam bem, com saúde, tá? Mais importante, né, que você esteja com saúde e feliz, tá? Por todo mundo estar bem. Então, vamos lá. A nossa aula de história, na página 170, tá? A gente vai ver hoje também dois assuntos. O segundo assunto, vocês já viram ele, não tem tanto tempo, é só mais um reforço, tá bom? Aí o domínio espanhol e as invasões holandesas, tá ok? Com o desaparecimento de Dom Sebastião, rei de Portugal, em 1578, numa guerra chamada de Alcacer-Quibir, que aconteceu na África, né? Onde os portugueses foram derrotados pelos mouros, né? O trono português passou para seu tio-avô, né? O cardeal Dom Henrique, tá? Uma vez que Dom Sebastião não deixou herdeiro, né, ninguém para substituir. Em 1580, Dom Henrique faleceu, né, e o trono português ficou de novo vazio, tá bom? Levando Portugal e Espanha a ter um único rei, Dom Felipe, rei da Espanha, tá? Sobrinho neto, né, de Dom Henrique, tá bom? Dom Felipe era sobrinho neto de Dom Henrique, então ele era espanhol, mas ele assumiu o lugar lá de Dom Henrique e se tornou, então, o rei, tanto da Espanha como de Portugal. Todas as colônias que pertenciam a esses dois países, inclusive Brasil, né, passou para o domínio espanhol. Os portugueses, eles tinham um bom relacionamento com os holandeses, né? Portugal fazia o comércio do açúcar, né? E a Holanda ela refinava o açúcar. Já os espanhóis, eles eram inimigos dos holandeses. Enquanto Portugal tinha um bom relacionamento com a Holanda, a Espanha não tinha, tá bom? Por essa razão, Felipe, que era espanhol, proibiu os holandeses de explorarem o açúcar. Acabou lá a amizade entre Portugal e Holanda, né? E vamos lá para 171. Os holandeses na Bahia, né? A notícia que a Companhia das Índias Ocidentais preparava, né, na Holanda, uma poderosa esquadra para atacar o Brasil, especialmente ali na região da Bahia, né, chegou antes de eles chegarem aqui. Quer dizer, a notícia que eles vinham chegar, chegou antes deles, né? O governador na época, geral, Diogo Mendonça Furtado, ele tomou as providências possíveis para resistir aos invasores. Mas como eles demoraram a chegar, eles meio que afrouxaram, né, a questão das vigílias e etc. O que aconteceu? No dia 9 de maio de 1624, 26 navios da Holanda entraram na Baía de Todos os Santos. O que aconteceu? Como eles estavam lá descansados, né, a resistência, ela não foi o suficiente. O bispo da cidade, Dom Marco Teixeira, ele comandava as pessoas da região, eles, né, fugiram para o interior, né? A esquadra comandada por John Wilkes, ele tinha armas, marinheiros e aproximadamente 1.600 homens, né? Coube a Dom Marco organizar resistência contra os invasores, né? As forças portuguesas brasileiras, né, elas não eram suficientes para atacar cara a cara a eles ali, um embate assim, né? Então, eles começaram a organizar emboscadas e pequenas guerrilhas em pontos estratégicos, tá? A fim de enfraquecer a Holanda, né? Ataque surpresa também. As emboscadas, elas deram certo, por quê? Porque confinavam os holandeses a Salvador, né? Justamente o lugar onde eles conseguiam ser abastecidos pelo mar. No fim de março de 1625, chegou o pedido, né, auxílio, né, da Espanha pelos portugueses. Uma frota de 52 navios, 30 espanhóis e 22 portugueses, comandado por Dom Fradique de Toledo, e mais ou menos 13 mil homens. Olha a diferença. A Holanda chegou aqui com 1.600 homens. O auxílio foi enviado para cá com 13 mil homens. Então já é uma diferença exorbitante, né? E aí, no dia 1º de maio de 1625,
né, o governante holandês, claro, ele se rendeu. Hans Kief, ele viu que não tinha como ele lutar, batalhar com tanta gente, ele resolveu então se render, né? Não satisfeitos, os holandeses resolveram atacar agora lá em Pernambuco, tá bom? Eles não podiam negociar com os portugueses por causa da Espanha, né? Então resolveram atacar novamente, mas só pelo lado de Pernambuco. Em 1630, eles tomaram as duas cidades pernambucanas, né? Hoje, Olinda e Recife. O governador de Pernambuco, Matias de Albuquerque, fugiu para o interior, onde ele conseguiu ajuda lá dos índios, né? Algumas pessoas que conheciam bem, né? Ajudado por indígenas e escravos. E eles começaram as mesmas estratégias que ajudou a expulsar eles da primeira. Fazer guerrilhas, emboscadas, ataques surpresas aos holandeses, né? Então, ajudados por Domingos Fernandes Calabar, conhecedor profundo da região, né? Os holandeses conseguiram conquistar toda a região. Matias de Albuquerque, ele conseguiu prender Calabar e mandou enforcá-lo, porque ele é do lado da Holanda, né? E aí, veio da Holanda para governar as terras conquistadas o alemão João Maurício de Nassau. Durante seu governo no Recife, ela tornou-se capital do Brasil holandês, tá? Capital do Brasil holandês, não capital do Brasil. Os fatos que marcaram o governo dele foi ele criou orfanato e hospitais, né? Investiu nas artes e ciências, permitiu o casamento misto entre diversas religiões, que não podia, né? Permitiu liberdade religiosa, apesar do predomínio calvinista. Garantiu um bom preço para o açúcar. Estendeu o domínio holandês até o Ceará, né? Até Penedo e Alagoas. E conquistou Luanda, principal fornecedor de escravizados. A presença de Nassau foi muito importante para o Nordeste, para a cultura brasileira, né? Ele trouxe da Europa pintores, astrônomos, naturalistas, cartógrafos, biógrafos, né? E aí, o que aconteceu? Nassau, ele conseguiu assinar um contrato, né? Um tratado de paz com Portugal, só que só foi possível com o fim da União Ibérica em 1640, tá? No entanto, a Holanda começou a cobrar juros altos sobre os empréstimos que havia feito aos donos de engenho, e Nassau discordava das ordens que recebia da Holanda, tá? E aí a Holanda falou, manda o cara lá para governar, ele tá, né, discordando das nossas ordens. O que aconteceu? Em 1644, ele recebeu uma ordem, Maurício de Nassau, entregar o cargo de governo e voltar para a Europa. E foi isso que ele fez, né? A partir daí, no momento que Nassau foi embora, foram reiniciados, deu de novo o play, digamos assim, na luta contra o domínio holandês, né? E essa luta, ela ficou conhecida como Insurreição Pernambucana, tá bom? Chefiados pelo português João Fernandes Vieira, tinha como os principais lideranças, né? O paraibano André Vidal de Negreiros, o negro Henrique Dias Martins Soares Moreno e o indígena potiguar Felipe Camarão. O primeiro embate aconteceu no Monte das Tabocas, né? Os holandeses foram derrotados, né? Depois, no dia 19 de abril de 1648, né? As tropas libertadoras que lutavam contra a Holanda, tá? Venceram a primeira batalha no Monte dos Guararapes, né? Os holandeses ficaram cercados ali em Recife. E em 19 de fevereiro de 1649, ocorreu a segunda batalha no Monte dos Guararapes, né? As lutas se deram durante 5 anos, tá? Ficando cada vez mais difícil a situação dos holandeses aqui no Brasil, porque eles estavam sempre perdendo, né? E eles foram obrigados a se render. De um dia 28 de janeiro de 1654, houve então, né, a entrada no Recife de André Vidal de Negreiros, né? E Francisco Barreto de Menezes, recebendo a cidade, né, do general Scott,
para os cumprimentos de rendição, tá bom? De acordo de paz e retirada das tropas holandesas do Brasil, tá? Aí nós vamos lá para 178, tá bom? A União das Coroas Ibéricas, ou seja, Portugal e Espanha, as duas coroas ibéricas, tá? Em 1580, pôs fim, né, ao Tratado de Tordesilhas. Como eles continuaram essa exploração, através do que a gente vai falar agora. As entradas e as bandeiras, tá? As entradas, elas eram expedições de caráter oficial, que não deveriam, mesmo assim, ultrapassar o limite imposto pelo Tratado de Tordesilhas, né? A primeira entrada foi de Américo Vespúcio, 1503 ou 1504, tá? As entradas cobrem um papel muito importante, que é de iniciar o reconhecimento do território brasileiro, né? Também tinha o objetivo de encontrar pedras e metais preciosos, né? E capturar indígenas para o trabalho escravo, tá bom? As bandeiras, que eram diferentes das entradas, não eram expedições de caráter oficial, não respeitavam o Tratado de Tordesilhas, né? Elas eram organizadas por colonos portugueses, indígenas, né, mamelucos, tá? E aí a maioria das bandeiras partia de São Paulo e de pequenas localidades vizinhas, né? Tinham capitães, indígenas, negros, também padres, tá? Eles acampavam, plantavam, enquanto esperavam a colheita, eles começavam a explorar a região e os rios, né? Principalmente o Tietê, o Paraíba e o Paraná, tá bom? Durante essa questão das bandeiras, houve 2 ciclos, tá? O ciclo da caça ao índio e o ciclo da mineração. O ciclo da caça ao índio, não precisa nem falar muito, eles aprisionavam os índios para trabalhar como escravos na lavoura, tá bom? Alguns principais foi Antônio Raposo Tavares, né? Ele atacou várias aldeias, tá? Manuel Preto, ele fundou a freguesia do Ó, no estado de São Paulo. E Domingos Jorge Velho foi ele que conseguiu destruir o Quilombo dos Palmares, né? A bandeira, o ciclo da mineração, tinha como finalidade achar riquezas minerais, né? Ouro, prata, diamantes e etc. O mesmo esquema, percorriam os rios, plantavam enquanto exploravam, tá bom? E aí, as bandeiras do ciclo da mineração trouxeram algumas consequências, tá? Foram descobertas riquezas minerais, né? Fez o povoamento do interior do país e fez a expansão territorial da região centro-oeste. Para essas bandeiras funcionarem, né, eles eram abastecidos por monções, né? Elas se deslocavam pelos rios a fim de abastecer de alimentos, instrumentos de trabalho, pólvora, armas, né? Aos que se dedicavam à procura dos minérios, tá? Elas foram organizadas por Pascoal Moreira Cabral. Eram barcos que chegavam pelos rios e abasteciam as bandeiras que estavam, né, no ciclo da mineração, tá ok? Então é isso, tá, pessoal? A gente vai encerrando aqui. Aí, vocês vão responder as páginas 176 e 177 e as páginas 183 a 186, tá bom? Essas aqui que são as questões são um pouco maiores, mas tem muita questão de vocês associarem e marcarem, tá ok? Então é isso, respondam. Naquele horário eu vou postar o gabarito, tá? Então até a próxima, até nossa aula de